Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com Paulo Eduardo Gomes. Paulo, você falava que em 89 houve uma ruptura entre Lula e Brizola. Isso aí culminou com a tua entrada no cenário político partidário. Mais uma vez por acidente. Por acidente. Na vida sindical, por conta de não ter ido para o Centro de Pesquisas da Telebrás em Campinas. Certo. E não foi bem em 89. Em 89, o Brizola apoiou no segundo turno Lula para presidente, na disputa contra Collor, e teria havido um acordo entre eles que, em contrapartida, no ano seguinte, nas eleições para o governo do Estado, Sim. o PT apoiaria o Brizola no seu propósito de voltar ao governo. Brizola governou de 83, 4, 5, 6, foi sucedido por um outro governante Marcelo Alencar. E queria voltar em 90. O que aconteceu? O PT, e aí Lula envolvido nisso, definiu que o PT do Rio de Janeiro teria candidato a governador. E definiu que o candidato era Bittar. Bittar, na ocasião, engenheiro também de telecomunicações da Embratel, era o candidato da categoria natural para lutarmos, para termos um representante em Brasília, tratando dos assuntos ciência, tecnologia e telecomunicações. O Bittar virou candidato a governador. O núcleo de telecomunicações me enquadrou e definiu: você vai ser candidato a deputado federal. Então eu fui candidato a deputado federal por acidente em 90, e a partir dessa primeira experiência, cuidado, hein? Porque essas coisas acontecem, mesmo que isso nos dê prazer, isso acaba tecendo e enredando compromissos e pessoas que gostam do seu trabalho, e você, daqui a pouco, é evidente que a gente só faz o que nos dá prazer, certo, mas você acaba fazendo coisas na vida que originalmente você nem planejava para você. E como é que você veio a ser vereador? Pois é, em 90 fui candidato a deputado federal. 92 o PT queria que eu já fosse candidato a prefeito. Eu consegui escapar, porque eu tinha compromissos na Federação dos Trabalhadores de Telecomunicações, na luta contra Collor, o governo Collor. Sim. Eu jamais passou pela minha cabeça que em 92 Collor seria afastado. Sim. Eu poderia até pensar em ser candidato pelo PT em 92. Se você tivesse bola de cristal. Se tivesse bola de cristal. Aí não saí, Godofredo saiu, disputou contra João Sampaio. 94 fui candidato a deputado federal de novo pelo PT. 96 aí não teve jeito. Já em 96 o PT queria que o PT nacional queria que o PT de Niterói apoiasse Jorge. Sim. E que o PT do Rio apoiasse Miro Teixeira. Sim. O PT do Rio decidiu que Chico Alencar seria candidato à prefeitura em 96, e aqui em Niterói que eu seria candidato contra o Jorge. Naquela ocasião, Jorge ofereceu, e a carta eu tenho até hoje guardada, a vice-prefeitura e metade do governo ao PT, para que nós saíssemos com ele em 96, e o PT deliberou: não, vamos ter candidatura própria, e eu fui candidato em 96 à prefeitura pelo PT. Em 96, o PT Nacional já estava querendo construir a aliança Lula, presidente, Brizola, vice, Entendi. em 98. Para isso, as costuras em 96 estavam sendo feitas. Bom, em 96 fui candidato a prefeito, fui segundo colocado, grande vantagem, não tinha muitos candidatos, sim, mas tivemos candidato do PSDB, tivemos candidato do Prona, Jorge ganhou no primeiro turno. 98, candidato de novo a deputado federal, e em 98 nós tínhamos dois vereadores, que um deles era o Petersen, e o Petersen faleceu. Esse vereador morava na minha rua, né? Uma pessoa muito querida no partido. Uma pessoa não só querida, como respeitada do Ministério Público, era um promotor, sim, muito ligado às causas do meio ambiente, responsável pelas principais causas e lutas ligadas ao meio ambiente. Foi o promotor que mais lutou em relação à Angra 1, a usina nuclear de Angra 1, foi o responsável pela introdução da temática do meio ambiente, da defesa do meio ambiente no Ministério Público. Não é à toa que hoje nós temos um Ministério Público em todos os lugares, em especial no nosso estado, acredito que nos demais estados, com a temática do meio ambiente, e isso no nosso estado se deve a Petersen. Aí
Petzi faleceu. Vacância dele, você teve que ser candidato. Fui enquadrado para que em 2000, na eleição seguinte, você viesse como candidato. Candidato a e vereador. aí logrou êxito. Fui eleito vereador, segunda votação da cidade, naquela ocasião. Em 2004, reeleito vereador. E em 2008, disputei a prefeitura, dessa vez pelo PSOL. Como é que foi sua saída do PT, Paulo? Você é uma pessoa muito emblemática, pessoa que eu particularmente sempre associava Paulo Eduardo ao PT pela tua raiz sindicalista. Como é que foi essa saída, essa ruptura com o PT? Na realidade, o PT que saiu de dentro de mim. Eu continuo sendo exatamente a mesma pessoa e militante que um dia cheguei na minha casa, meu pai era um operário, e disse: papai, vou entrar no partido do Lula. E meu pai, como todos os preconceituosos do Brasil, disse: mas meu filho, vejam só, você é uma pessoa que estudou em 2 faculdades, como é que você vai entrar para o partido de um cara que é analfabeto? Aí eu olhei para o papai: eu vou entrar no partido de uma pessoa que não é analfabeta, porque esta pessoa tem proposta para um Brasil diferente do que nós estamos vivendo. Quem mudou, Paulo? Foi o PT partido? Mudou. O PT mudou. O PT mudou. Lula costumava dizer, e é evidente que mudou tendo à frente uma pessoa muito especial. Lula é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci em toda a minha vida. Continua admirando Lula? Eu admiro a inteligência, a capacidade que ele teve para organizar e até nos enganar durante muito tempo em relação ao que ele faria uma vez conquistado o poder. O Lula sempre dizia lá atrás, em especial na campanha de 89, se nós perdermos a nossa identidade, é melhor não ganharmos a presidência da República. E nós dizíamos claramente de que lado nas lutas por uma sociedade melhor, de que lado nós petistas estaríamos sempre. Certo. Nós estaríamos, em primeiro lugar, com o trabalhador, o seu empregado na sua loja é a nossa prioridade. Depois é você, porque você está próximo do trabalhador a quem você emprega. Depois a indústria. Por último, e com muita distância, os banqueiros. Lula se transformou no mais querido dos presidentes da República pelos banqueiros, nacionais e internacionais. Quem é amado por banqueiro não pode estar fazendo uma política que incentive a indústria do meu país, o comércio do meu país. Eu não posso ficar olhando o mercado de trabalho escravocrata do país comunista China, em que as pessoas passam fome, porque são super exploradas e com isso fabricam coisas a menos de R$1 e acabam com a indústria do meu país, acabam com o comércio do meu país. Eu não posso, pelo menos com a intensidade admitida pelo governo Lula, ter relações com a banca nacional e internacional. Nunca, em nenhum governo, nem do Fernando Henrique Cardoso, por isso o Fernando Henrique Cardoso tem inveja. Eu não tenho inveja do Lula. Paulo, o Lula ele saiu muito querido pelos trabalhadores também. Então claro. ele conseguiu agradar, falando assim a grosso modo, por isso que ele é perigoso. E a troianos. Por isso que ele é perigoso. E sem contar que no cenário internacional também foi muito querido. Foi muito propício. Um presidente que soube costurar, fazer alianças. Vamos falar de PSOL. Você saiu, o PT saiu de dentro de você, mas o PSOL entrou com as mesmas raízes do PT? Sim, com o mesmo espírito. O espírito de... Isso não significa que o PSOL seja um partido de santos. Sim. Assim como o PT já não era um partido de santos. O problema é que nós, no PT, e nós queremos continuar sendo assim dentro do PSOL, que é um partido em construção, nós tínhamos determinados princípios. A gente negocia tudo. A gente flexibiliza tudo. A única coisa que eu não posso flexibilizar é com o princípio. Episódios tipo mensalão, e Lula dizer que não sabia de nada. Delúbio, eu conheço o Delúbio sindicalista uma vida inteira. É um camarada que, quando nós estávamos reunidos em Brasília, organizando a luta contra Fernando Collor, ele já chegava lá vestido com roupas que eu nem sabia que existia, e ele era professor de nível médio do estado de Goiás. Eu era engenheiro da Embratel, numa época em que eu entrei na Embratel ganhando $3.000.
E na época que o dólar valia muito mais Do que vale hoje. do que vale hoje. Sem dúvida. Então ele usava ternos Armani, sapatos de cromo alemão, pastas de cromo alemão, Às vezes ele, recipiente para Paulo, às guardar vezes ele charuto herdou, cubano. Às vezes ele herdou uma herança, Não família herdou rica. de ninguém, charuto cubano que custava um salário mínimo cada um, e só queria saber qual era a hora que a gente ia para o bar. Então foi guindado a tesouraria do PT.